lá em Juízes, capítulo 7, versículo 7, diz o seguinte: Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas suas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisão nas mãos, as trombetas, e Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 reteve consigo. Ok? Vamos lá para o 12. Opa. Versículo 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram os camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: Tive um sonho. E eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu. E se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. E respondeu-lhe o companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos deles, Deus entregou os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido isto, Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Pai, eu quero te bendizer e te louvar por essa oportunidade que temos de te adorar mais uma vez. Sim, adorar com o nosso tempo, adorar com o nosso entendimento, adorar com a nossa vida como um todo. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço por cada homem e mulher que está presente neste culto, cada um daqueles que está acessando este culto por esse link. Eu quero te agradecer e pedir ao Senhor que seja o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus de Israel, o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero clamar ao Senhor que venha trazer unção, graça sobre as nossas vidas e que toda armadilha espiritual que se lance contra nós seja repreendida em nome de Jesus. Eu quero apresentar as nossas mentes ao Senhor e repreender toda distração, todo espírito de confusão, toda seta que venha tentar trazer dor de cabeça, enxaqueca, nós repreendemos nesse momento em nome de Jesus. E pedimos ao Senhor que nós possamos estar com a nossa mente ativada, plena, para entender a contextualização do que está sendo trazido aqui e enxergar o lado espiritual dessa linda história. É o que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Como eu falei, é uma igreja que estuda, tem escola dominical. Muita gente aí está abolindo a escola dominical, mas aqui continua tendo escola dominical. Então, se tem escola dominical, tem estudo da palavra. E vocês sabem que o povo de Israel estava em pecado contra o Senhor. E por causa desse pecado, eles estavam sendo, ano após ano, sendo afligidos pelos seus inimigos. Então, como funcionava a coisa? Tinha os momentos de colheita, eles faziam a plantação, preparavam a terra, jogavam semente, deixavam tudo pronto. Quando estava tudo no ponto para ser colhido, eles colhiam e o inimigo vinha e saqueava a sua terra, roubava tudo que eles tinham. Então, alguns povos trabalhavam plantando e outros trabalhavam roubando. Olha que interessante isso. Então, tinha todo o trabalho da ceifa ali e, no final das contas, vinha alguém lá e roubava tudo que você tinha. Roubava toda a tua provisão, todo o teu lucro, toda a tua bênção. E eles passaram por isso por alguns anos, mas a questão é: mas como Deus não fez nada? E aí, calma, se você falou isso é porque você ainda não leu e eu convido você. Normalmente essa igreja tem um negócio aí de ler a Bíblia toda em um ano, tem um projeto ainda tem isso? Ainda tem isso? Então, aproveita aí o finalzinho do ano, entra agora de cabeça e leia a Bíblia toda. Então, o que nós vemos aqui? Eles estavam passando por isso porque eles estavam em pecado. Eles tinham dado legalidade espiritual para sofrer isso. Não era pura e simplesmente porque Deus era um Deus injusto. Não, de forma alguma. Eles estavam colhendo o que eles plantaram. Eles plantaram desobediência, plantaram uma vida de pecado e, por conta disso, estavam sendo pilhados e passando dificuldade. Eles estavam numa situação de miséria.
Até que Deus pega esse jovem, um jovenzinho, inexpressivo, menor tribo, menor casa, rapaz medroso, malhando ali o trigo no tanque de uvas, e o anjo chega para ele e fala: homem corajoso, eu vim conversar contigo. Acho que ele deve ter parado e olhado e falou assim: calma, ele está falando com quem? Não é comigo não, nesse negócio, né? Eu sou um medroso? E ele fala: eis que você se vê um medroso, mas eu te vejo um homem íntegro, corajoso, um guerreiro do Senhor. Eu acho que você ainda não entendeu isso, porque a primeira palavra profética já está sendo lançada sobre a igreja essa noite. Talvez você tenha chegado até aqui, talvez você esteja em casa assistindo esse culto, porque você se sente um medroso. Porque você não se acha digno. Porque você não se sente tão forte assim. Mas eu quero dizer que essa história que o Espírito Santo ministrou à minha vida, falando, se o pastor Charles te convidar para ministrar nessa igreja, essa palavra tem que ser dividida com os irmãos. Então, eu não combinei nada com ele, mas é isso que o Senhor colocou no meu coração, sendo que já faz um tempo que eu não piso nessa igreja. Eu poderia trazer uma palavra somente de coisa bonita, gostosa, cheirosa, mas eu estou trazendo o que o Senhor mandou eu trazer. Eu quero ser atalaia, eu não quero ser negligente. Então, se você tem se colocado como um covarde, eu quero convidar você a ter com a história de Gideão. Pois bem, ele estava ali naquela situação, e aí ele começa a fazer provas com o Senhor, e em meio às provas que ele faz com o Senhor, Deus vai confirmando uma por uma. E aquilo vai enchendo ele de expectativa e de esperança. E agora ele tem um grande exército com ele, mas o Senhor fala: não. Negativo. Vamos fazer a coisa de uma forma diferente, para mostrar para Israel que eu sou Deus. A nação precisava acordar. E eu fico imaginando, olha só o que Deus revela. De repente você está numa equipe de evangelismo, e de repente você é o líder daquele evangelismo, e de repente a liderança, os pastores chegam e falam: não, vamos fazer o seguinte, vamos mudar esse ano a diretoria, vamos dar uma oxigenada. Aí você fala: não, agora não está mais comigo, tomara que dê errado. Isso nunca aconteceu aqui, né? Mas, infelizmente, acontece. Algumas pessoas só querem que a coisa dê certo enquanto o nome dela está figurando. Do momento que ela sai de uma situação de destaque, ela quer ver o quê? O circo pegar fogo. Para quê? Para que a obra cresça? Não. Para mostrar que ela era capaz. Você está entendendo esse mistério? Isso acontece em emprego, em comércio, acontece em diversas situações. Então, eu convido você a tomar cuidado com as suas emoções, com os seus sentimentos, quando as coisas não andam exatamente como você quer. Amém? Cuidado. Ontem eu estava com o pastor Eduardo, de tarde, conversando, e de repente meu sobrinho chegou e falou: meu tio querido, meu amigo, só pela abordagem dele eu já sabia que vinha bomba aí. Ou vinha uma bomba que, tipo assim, estava me preparando, ou vinha o quê? Um pedido. Não é assim que acontece? Não é assim que a gente age. Só que ele é pequeno, ele é criança. Só que depois daquele preâmbulo bonito, aí veio o pedido. Eu falei: poxa, esse pedido é até pertinente, mas a hora não é propícia. Então, esse pedido vai se cumprir, mas não vai ser agora. O que aconteceu? Eu não preciso nem falar, vocês já conseguem imaginar a cara do meu querido e estimado sobrinho, né? Ele, na hora, já mudou o tempo parecia aquele filme do X-Men, que aquela mulher tempestade, o olho fica branco, e o céu começa... Foi o que aconteceu. Eu olhei para você e falei: já começou, a não vai mexer. Eu falei assim: respira, porque eu te disse o quê? Que não é hora. Muitas vezes Deus age assim com as nossas vidas. Ele só quer ver o quanto você realmente ama Ele. Se você está ali só por interesse, meu Deus do céu. Ou se por amor, ou se por reconhecimento do que Ele fez por nós. Não, eu estou vindo aqui só porque tem uma palavra profética sobre o Ministério Goel e também sobre a palavra da fé, que as pessoas que fizessem parte disso integralmente não morreriam. E mesmo que acontecesse, seria pura e exclusivamente porque é a vontade plena do Senhor, e não por estratégias de Satanás de ceifar vidas da humanidade. Você está entendendo isso? Amém? Pois bem, continuando. Eles estavam ali, vivendo aquela situação, e o Senhor chega e deixa somente os 300. Você conhece a história, eu não preciso me alongar na história.
O fato é, pouquíssimos homens agora iriam representar toda uma nação. Pouquíssimos homens iam representar a expectativa de um povo que estava sendo derrotado dia após dia, ano após ano. Investida após investida do inimigo era derrota, eles empilhavam as derrotas. Eles não sabiam o que era um empate, eles não sabiam o que era uma conquista. Era só uma grande derrota ou foi uma pequena derrota, era só isso. A história deles se resumia a isso. Grandes e pequenas derrotas. Quando era uma pequena derrota, eu imagino que eles já comemoravam, pastor. Foi uma pequena derrota. Eles levaram só 80% da safra. Ufa, a gente tem 20% para passar fome aqui, dividir ração. Que sorte, né? Eles podiam ter levado tudo. Alguém ainda vai dizer isso para você. Não, não esquenta não, que podia ter sido muito pior. E você, mas será que era para ter acontecido dessa forma? Pois bem, dessa história, eu queria fazer um pulo e um link com a história da humanidade. E esse link vai na Segunda Guerra Mundial, naqueles que conhecem um pouco de história, no chamado Dia D. Quem conhece essa história aqui? Quem estudou isso, viu o filme? O Dia D na Segunda Grande Guerra Mundial. Quem conhece? Pois bem, Hitler estava dominando a Europa. E país por país, em 1942, 41, 42, ali para 43, país por país estava caindo diante da investida alemã, do poderio bélico alemão. E eles estavam encampando, aí você via a onda sendo a tomada do nazismo por dentro da Europa. E enquanto isso o mundo assistia de camarote. E aí caía outro país e o mundo assistia de camarote. Porque é o meu país que está sendo dominado por Hitler? Não, então se não é o meu país, que se exploda. O importante é eu estar na minha zona de conforto. Porque na minha zona de conforto não está acontecendo nada. Só que aí Hitler invade o país vizinho. Aí eu olho para um lado, olho para o outro e falo, ai meu Deus, precisamos de ajuda. Aí aquela pessoa que foi dominada perguntou, o que você estava fazendo enquanto ele estava nas minhas portas e eu estava guerreando? E foi caindo país por país da Europa exatamente por conta disso. Porque eles não conseguiram pensar de uma forma que uníssona, eles não conseguiram pensar como uma grande família, que precisava ir contra um regime que estava destruindo aquilo que eles tinham de mais lindo, que era a sua soberania. Pois bem, Hitler dominou até que chega um dado momento que ele invade e conquista a França. E você, estudante, fantástico, tem muita gente aqui, estou vendo um monte de jovem aqui. Eu vou sair apontando e perguntando e a gente vai ver se esse povo está assistindo o videoaula ou está comendo pipoca assistindo o stream, né? Vocês estão estudando, né? A França está fazendo divisa com que país na Europa? Eu vou parar, vou esperar a resposta. Qual é o país que está ali, divisando ali pelo mar? Tem ali um marzinho ali dividindo ali, que divide a França de quem? Amém, glória a Deus. Ó, que mistério. Aleluia, eu quero ter um filho assim, cara. Não dá mais, porque minha mulher já... Mas fica expectante. Não dá mais, né, mulher? Então... Então, literalmente, a França divisava com a Inglaterra com a diferença de um mar que dividia eles. E agora Hitler pensa da seguinte forma, dominei tudo até aqui, a Inglaterra é só um detalhe. E o mundo está assistindo, literalmente de camarote, comendo a sua pipoca. Alguns assistindo com um lenço na mão, aqueles mais emotivos, enquanto a gente está morrendo. Outros comendo, querendo ver o circo pegar fogo. Traduzindo, ninguém estava se envolvendo. E agora os nazistas, com o seu grande poderio de aviões, invade a Inglaterra e começa a bombardear a Inglaterra. Só que agora eu quero convidar vocês a refletir sobre o que eu vou falar. Enquanto o nazismo desenvolvia poderio bélico, os ingleses desenvolviam tecnologia. E a tecnologia fez toda a diferença na hora do combate. Porque enquanto um fez muitos aviões, muitos carros de combate e muita munição,
o outro construiu os radares. E aí você pergunta, pastor, a gente veio para a igreja, veio para a aula do Enem, isso aqui vai ter o provão do Enem, não estou entendendo. Me situa, pastor, eu quero me situar. Então vamos lá. E aí eu falei em radares, o outro chegou a brilhar o olho ali, ó. Foi a vida dele, a vida de controlar. Então essa mensagem vai em homenagem ao meu sogro que controlou por 20 e tantos anos da vida dele. Então qual é a característica do radar? Se eu perguntasse para ele, ele ia vir aqui dar uma aula de radar para a gente. Você tem uma tela e diz exatamente quantos vetores de combate estão vindo em que posicionamento, em que distância. Então, o que acontecia até então? Os aviões decolavam e no meio do caminho se encontravam. E aí a pancada comia tiro, bomba para tudo que é lado, e morreu um monte, caiu um monte e voltava. Só que aonde que eles iam descobrir que os aviões chegavam? Quando estavam voando sobre o território deles. Vocês estão entendendo isso? Porque isso é muito espiritual e você vai entender, se você está perdido, você vai linkar daqui a pouco. Quando a guerra chegava, saía lá da França e chegava aqui em cima da Alemanha, quando eles viam os aviões já muito perto, o que acontece? Decola os nossos aviões e começa a pancadaria. Só que essa pancadaria era onde? Em cima do território deles. Eu acho que o povo não está entendendo, porque senão já tinha gente sendo até batizada com o Espírito Santo nessa igreja. Meu Deus do céu. A guerra tinha que chegar no seu território para as pessoas começarem a contra-atacar. E eu pergunto a você, quantas vezes a guerra tem chegado no teu território porque está te faltando um radar? Quantas vezes, quando você vê o ataque já está iminente, a bomba já está, o tiro já está... E aí você vai, levanta, pega o escudo, cadê aquele escudo? Aquela lança que a gente tinha, aquela espada da fé, afia ela rapidinho aí, porque já... Faz um jejum rapidinho aí, vamos fazer uma conta. Pega o Salmo 91, abre no Salmo 91 aí. Aqui não, ninguém faz isso não, né? Então, o que o radar permitiu à Inglaterra? Ficavam os controladores de olho na tela. E quando os aviões alemães decolavam da França, eles falavam, a 30 minutos de radar, eles estão vindo nessa posição aqui, aproximadamente 100 aviões. Aí o que acontecia? Os aviões da Inglaterra decolavam e o combate se dava onde? Sobre o mar. Meu irmão, em nome de Jesus, acorda. Está na hora de você pegar um radar e você começar a ver quando o inimigo está vindo na tua direção e já sair em ataque a ele. Não espera a guerra chegar, meu Deus do céu, não espera a guerra chegar no teu território. Não espera ver os seus amigos, suas famílias começarem a morrer para você tomar uma atitude. Não, mantenha os teus olhos abertos, mantenha os seus olhos na tela falando, o inimigo está... olha só o que eles estão fazendo. Agora ele não está vindo por aqui não, ele está vindo lá pelo Nordeste. Vai levantar? Não, levanta não, decola não, espera eles chegarem mais perto, porque eles vão estar com pouco combustível e a gente está com o tanque cheio. Mas eles não vão chegar no nosso território. Nós vamos enfrentar eles ainda no Halachorianamai. Antes deles chegarem aqui, nós já vamos levantar e vamos guerrear contra o inimigo, porque ele não vai chegar na nossa casa. É disso que se tratava a história. E enquanto isso, como eu te disse, o mundo inteiro só assistia uma situação de camarote. E Hitler começa a ficar nervoso. E aí, destruímos toda a Inglaterra? Não destruímos não. Voltou, perdemos um monte de avião, derrubamos, mas não deu certo não, está tudo destruído não. Como não? De novo. E cada vez mais decolavam aviões em direção à Inglaterra, mas uma grande parte do poderio que era para chegar, para destruir todo o território do Reino Unido, os bombardeios eram abatidos antes de chegar na costa. E isso tudo por causa de quê? Lógico, porque tinham pilotos corajosos que aceitavam lutar em detrimento... Lutar por quê? Pela sua família e pela sua nação, sim, claro. Mas porque eles detinham uma tecnologia que o inimigo não tinha. Que era uma tecnologia de vigilância. Porque você pode chamar esse radar exatamente dessa situação. Eles tinham vigilância, enquanto os inimigos não tinham. E agora o que eles fazem? Eu gostei desse negócio. Vamos fazer o seguinte? Vamos inverter? Vamos nós decolar? Está vindo alguém aí no radar? Não, não está vindo ninguém não. Então vamos fazer diferente. Vamos fazer eles experimentarem do veneno deles. Vamos nós decolar, vamos invadir a França. Vamos pegar sobre a França, vamos largar a bomba do lado de lá. Para mostrar para ele que a gente não...
A gente não está acuado aqui com medo. A gente é pequenininho. Porra, você pegar o mapa e pensar em o Reino Unido, um negócio pequeno, inexpressivo. Um território muito ínfimo. Mas vamos levantar e vamos lá no território deles, vamos lá na Europa invadida e vamos lançar bombas em cima da cabeça deles, para mostrar que nós não somos covardes. É isso que o Senhor Jesus tem chamado a igreja a fazer. Nesse momento onde muitas pessoas estão se acovardando, nós precisamos lançar lá, cheia. Nós precisamos sair da zona de conforto, igreja. Nós precisamos fazer a diferença. Mas é só eu, só minha família, tem pouca gente vindo orar. Mas se o grupo de irmãs não interessa, não está na hora de olhar para a nação como toda. Está na hora de você lançar a mão do teu avião. Olhar para o Altíssimo e falar, é o Senhor que me fortalece. Eu vou decolar, eu vou bombardear, eu vou trocar tiro, eu vou guerrear antes que eles cheguem no meu território, porque eles não vão destruir a minha casa. O inimigo não vai chegar na minha casa. O espírito do medo não vai me aprisionar dentro de casa de forma alguma. Eu vou fazer diferença. Só que agora a Inglaterra está deixando o Hitler nervoso. E ele aumenta a investida contra a Inglaterra. Só que a artilharia aérea da Inglaterra já estava muito bem posicionada. E o que ela faz? Começa agora a bombardear os aviões que já chegaram no seu território. E começa a destruir muitos aviões. Pastor, então com isso a Inglaterra passou sem tomar nenhuma bomba? Seria muito romântico dizer isso. Mas é claro que isso não aconteceu. Eram muitos os inimigos e muitas bombas chegaram. Mas chegaram numa força muito menor do que o inimigo tinha programado. Chegou com um poder devastador muito menor do que o inimigo tinha programado. Chegou de uma forma muito mais retardada do que o inimigo tinha programado. Sabe o que aconteceu? Pessoas se prepararam para o combate. Pessoas se provisionaram, pessoas fizeram bunker, pessoas fizeram proteção. Então, quando o ataque chegou realmente ao território deles, eles não foram pegos de surpresa. As crianças não estavam no berço. Não, o sistema de radar já tinha avisado, já havia uma situação de sirene avisando, eles estão chegando. Dessa vez, a nossa Força Aérea não conseguiu pará-los. Então, meus irmãos, se preparem, porque está vindo bomba por aí. E uma coisa que a gente aprende no militarismo que é fantástico, guerra avisada não mata ninguém. Então, se você já sabe que existem pessoas que estão nos defendendo, que estão fazendo o melhor possível, mas que alguns inimigos passaram, o que você faz? Você se protege. E logo a premissa se torna verdadeira. Guerra avisada não mata ninguém. As pessoas estavam escondidas. E aí existe ainda uma outra situação paralela a isso, uma situação evangélica que vai falar que a Inglaterra, que tinha sido berço de avivamento muitas décadas antes, talvez séculos antes, permita-me dizer assim, sabia onde buscar o socorro. E é exatamente por isso que eu junto essas histórias. Porque a nação, na época de Gideão, estava no erro, estava vivendo pecado, mas eles sabiam muito bem onde buscar o socorro. E é isso que os inimigos de Israel não sabiam. Para eles seriam mais um ano de investidas e conquista, e eles seriam derrotados. Eles não tinham feito novas armas, eles não tinham nenhum poderio especial, eles não tinham até mesmo esse radar como a Inglaterra teve, mas eles tinham uma outra coisa. Eles tinham o conhecimento de quem era o Deus Todo-Poderoso. Eles não estavam buscando, mas eles sabiam quem era Deus. E agora a nação de Israel se conserta aos pés do Senhor. Chora, clama, jejua, faz novos pactos, faz as pazes com o Senhor. Você está entendendo isso? Porque muitas pessoas, quando escutam a voz do inimigo, ele fala, você pecou demais, não tem mais chance para você. Você foi muito longe, não tem mais chance para você. Ei, eu quero te convidar a repreender a voz do inimigo, a repreender essa estratégia do inferno que faz parar muitas pessoas boas. Não, você pecou demais. Você era uma mulher de Deus? Tá. Não, você pecou demais. Você se deitou com vários homens. Você usou drogas. Quem é você agora? Vamos fazer o seguinte, você até volta para a igreja, mas fica pelo cantinho. Em nome de Jesus, calma, irmão, respira. Senta num cantinho, senta lá atrás. Não senta na frente não, porque você não é digno. Não é isso que acontece muitas vezes? Quem já sentiu isso? Eu já senti.
Eu já passei por isso, de entrar na igreja, de estar numa situação complexa na minha vida muitos anos atrás, eu era jovem. E eu vinha me arrastando para a igreja, e quando eu entrava ali, eu olhava para a igreja bonita, a noiva, glorificando, o que eu fazia? Era o último e penúltimo banco, irmãos. Às vezes eu não sentava no último, para não dar pala, eu sentava no penúltimo. Olha a estratégia, hein? Vou sentar no penúltimo, porque quem senta no último, já, pelo menos lá no Rio, assim, sentou na última fileira, está no erro. Já, esse aí está muito fraco. É que eu falo, pô, não estou muito fraco? Então não é, mas estou sentado no penúltimo, mas você estava na penúltima fileira de banco. Aqui é Minas, aqui é outra história, né? Aqui... O fato é, muitas pessoas não acham que são dignas, que não podem recomeçar a sua história. Mas o Senhor Jesus manda te dizer que Ele é o Deus do recomeço. Ele é o Deus de pacto. E a nação de Israel agora estava experimentando isso. Eles estavam recomeçando a história deles, mas os inimigos estavam à porta. E os inimigos usaram a mesma estratégia que usaram nos anos anteriores. E a palavra fala de uma imensidão de camelos e homens. Vocês imaginam a quantidade de guerreiros que tinham ali. Mas o Senhor faz algo diferente. Ele fala, eu vou usar o pequeno, eu vou usar o pouco. Meu Deus do céu. Eu vou usar a igreja de bairro, eu não vou usar a mega igreja, não. Meu Deus, para trazer avivamento para essa terra. Acho que você não entendeu, não. Eu vou trazer o avivamento a essa terra, usando igrejas de bairro, igrejas pequenas. Tem as mega estruturas? Tem. Elas são boas? Tem. Tem as suas vantagens? Tem. Mas eu vou usar o povo pequeno. Eu vou usar a Inglaterra. Eu vou fazer aqui, ó, do pequenininho, mover para aqueles grandes olharem e falar assim, o que está acontecendo lá? Meu Deus do céu, o que é aquilo? Eu vou lá aprender com eles. Como é que busca, como é que clama? Como é que faz, o que está sendo pregado? Meu Deus do céu. Amém, igreja? Bom, a história continua. Gideão, depois de já ter passado por várias situações de prova, o que ele está fazendo agora? Ele está com dúvida ainda. A situação já está com os 300. Eu fico imaginando ele ali com os 300. E digo, vamos conseguir. Aí ele para e tipo assim, caramba, só tem 300 mesmo. É isso mesmo? Mas tinha um monte ali. Mas... E aí, Gideão, é amanhã. Ele, caramba, e agora? Senhor, é isso. Será que eu devo ter entendido errado? Era o contrário, era para liberar esses 300 e ficar com os outros milhares. Não, o Senhor me perdoa. Eu imagino ele ali, o Senhor me perdoa. Só que o Senhor faz diferente com ele. Ele fala assim, Gideão, meu filho, levanta, vai lá no arraial. Onde? Vai lá no arraial do seu inimigo. Eu quero que você saia da sua zona, já não era mais uma zona de conforto, mas uma zona intermediária. Eu quero que você saia dessa zona intermediária e eu quero que você vá lá no arraial do seu inimigo. Mas, Senhor, podem me capturar, se eu souberem que eu estou à frente. Vai que eu sou contigo. Deus não falou com ele desde o começo que eu sou contigo? Então só vai, porque eu continuo sendo contigo. E Deus manda te dizer, não importa o pecado que você cometeu, Ele continua sendo contigo. Só depende de você aceitar o chamado dele. Ele continua sendo contigo, Ele continua te amando, Ele continua acreditando em você. A diferença é que agora você vai vir com algumas cicatrizes, sim. E aí você vai falar, mas Senhor, vai fazer uma cirurgia plástica? Muitas vezes o Senhor não faz essa cirurgia plástica. As cicatrizes ficam para quando você olhar e falar assim, meu Deus, como doeu isso, não vou cometer de novo. Então algumas situações ficam marcas, mas Ele continua te amando. E agora Gideão chega no território do inimigo e ele vê homens que você acredita que serem vigias, conversando. E um deles fala, eu tive um sonho. E o sonho era assim, e ele começa a descrever esse sonho. E o Senhor fala para Gideão, se cala, se cala e escuta. E aqueles homens começam a confabular ali, e um deles chega e fala, não tem dúvida do que é isso. Está muito claro diante dos meus olhos. O Senhor, o Deus deles, vai nos entregar na sua mão. O Senhor já havia plantado no coração daqueles homens, entendendo. E aí você pergunta, por que Deus faz isso? Porque é um Deus de oportunidades. Então ele falava, eu vou dar vitória ao meu povo. A decisão de você continuar lutando contra o que está certo é sua. Porque se você continuar lutando contra o que está certo, você vai falhar. Você vai perder. Você corre risco de vida.
E agora o Senhor estava revelando aquele exército, o que ia acontecer. E olha que interessante, muitas vezes as pessoas acreditam mais em nós do que nós mesmos. Às vezes as pessoas olham para a gente e falam, meu, daquilo ali, ó, dali vai dar coisa boa. E você fala, não tem expectativa não. Quem já passou por isso? Dos vizinhos olharem e falarem assim, rapaz, já viu aquela pessoa, já viu aquele jovem, já viu aquela moça, já viu aquela pessoa. É pessoa diferente, né? É de Deus aquela pessoa. Você, não, eu estou muito fraca, eu não estou. As pessoas às vezes acreditam mais em você do que você mesmo. Rompe com isso. Começa a acreditar em você. Algumas pessoas chegam e falam, não, queria te entrevistar, o que você acha disso? Não, eu acho disso porque eu acho que eu sou digno desse emprego, sim. Inclusive, eu já me vejo até numa situação de médio prazo, chegando a uma gerência nesse lugar, quem sabe até mesmo a presidência. Algumas pessoas, que arrogante. É louco. Mas, na verdade, muitas das vezes o que está sendo esperado é exatamente uma pessoa que tenha sonhos, que tenha planejamento de vitória. Porque é exatamente o que está acontecendo. Muita gente conta a história bonita, que a Inglaterra se dobrou aos pés do Senhor e ela escondeu a nação. Amém, eu acredito realmente nisso. Mas existia uma coisa que andou em paralelo a isso, que foi a tecnologia, que foi o estudo, que foi a busca, o desenvolvimento. Pastor, você está sendo racional? Não, entenda bem o que eu estou dizendo. Nós pecamos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Quem disse isso? O Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender que se eu tenho expectativa de ser o gerente de uma multinacional, eu preciso ter horas de banco de estudo. Eu não vou pegar pura e simplesmente com a Bíblia embaixo do braço e vou chegar lá e vou olhar, não, você é o novo presidente da empresa. Não acontece. Você é o próximo CEO. Não acontece. Como também, muitas vezes não acontece porque você se debruça sobre os livros universitários e deixa o Senhor de lado. Então, quero convidar você a entender de uma vez por todas na sua história. Você jovem, você casado, você velho. Não dá para desassociar as duas coisas. Eu preciso construir pontes e eu preciso acreditar no sobrenatural do que está me esperando do outro lado. Eu conheço uma pessoa, não vou citar o nome aqui por questões éticas, que chegava e falava, rapaz, eu quero tanto trabalhar numa situação, em tal lugar. Eu queria tanto trabalhar, meu sonho mesmo, eu agradeço por trabalhar aqui, mas eu queria trabalhar na outra filial. Ah, mas aquela filial lá, porque eu moro lá perto, e aí eu vou poder acordar mais tarde. E um amigo chegou para ele e falou assim, cara, você quer de verdade isso? Cara, meu sonho. E aí, conhecia um diretor. E chegou para o diretor e falou assim, diretor, você está sendo transferido para outra filial? Estou indo para uma outra filial, no outro bairro, não sei o quê. Posso falar uma coisa? Eu falei assim, o que foi? Tem um cara que trabalha direto contigo aqui? Rapaz, esse cara é muito bom, gosto muito do trabalho dele. Pois bem, o senhor está indo embora, tal. E ele foi leal ao senhor durante esse tempo que trabalhou junto, ok. Mas o sonho dele... Ele tem um sonho? Qual é o sonho dele? Eu não sei. O cara foi leal, trabalhou comigo há alguns anos e trabalhou muito bem. O cara era um ótimo profissional. Qual é o sonho dele? Pô, o sonho dele é ir transferido para a filial tal. Sério? Eu não sabia disso? Caramba, ele nunca me falou. É porque ele é um cara tímido, ele não... eu vou fazer uma surpresa para ele. Vou alegrar o coração dele. O que aconteceu na outra semana? Fulano de tal, quero te dar uma notícia. O quê? Tem uma vaga na filial tal, quero te transferir para lá. Não quero ir não. Quê? Não quero ir não. Aí eu estava perto e falei assim, como assim? Tipo assim, me queimou, né? Falei, mas você não falava... Não, é que... na verdade, deixa eu explicar. Falei, então explica, porque eu estou preso. O que aconteceu? Não, é porque eu tenho esse sonho, mas é um sonho muito profundo. Eu acordo e durmo pensando nisso. Mas é porque eu não sei se é um momento legal, é porque tem umas conjecturas, eu não vi como é que está a situação climática lá, e começou a dar um monte de desculpa. E aquele chefe que iria favorecê-lo, olhou com aquela cara, tipo assim, poxa. Então, boa sorte. Quando você tomar a decisão, você faz o requerimento aí e deixa correr os trâmites para ver, eu desejo boa sorte para você. Aí olhou para minha cara, tipo assim, pô. Aí existem pessoas que não têm coragem de rumar ao novo. Existem pessoas que falam que querem viver uma nova experiência, mas quando a porta se abre, ela não tem coragem de entrar. Continua vivendo a mesma
literalmente, me permitam a redundância, a mesma mesmice. Mesmice, a mesma coisa, acorda a mesma hora, faz as mesmas coisas, e quando vê o irmão rompendo em fé e conquistando coisas extraordinárias, ainda vai aos pés do Senhor reclamar: Senhor, eu tenho mais tempo de igreja que ele, eu estou esperando há mais tempo que ele, eu estou noivo há mais tempo que ele, e já tem agora casa, já tem carro e fizeram, por que com ele sim, comigo não? Muitas vezes é porque o Senhor chega e fala: levanta do arraial, vai lá no território do inimigo que eu vou te mostrar algo, mas você não tem coragem de ir. Quem não tem coragem de ir, quem não tem coragem de ousar, nunca vive coisas extraordinárias. Amém, igreja? Essa é a hora que a igreja fica em silêncio, né? Porque a espada Jedi está comendo, aí o pessoal nem dá glória a Deus, né? Alguns até escorregam no banco, tipo assim, vai passar direto, não vai pegar em mim, né? Ó, tem gente que se aprumou de novo, pastor. Você viu aí? Estava olhando ali, tem gente que levantou no banco de novo. Não, não é comigo nesse negócio, não. O fato é, Gideão teve coragem. Gideão descobriu que as pessoas acreditavam mais ainda na vitória dele do que ele mesmo. E na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com o rumo da humanidade depois dessa defesa efusiva da Inglaterra? Outros países começaram a olhar e falar assim: é possível. É possível. Não, cara, Inglaterra, não, as notícias, porque as notícias naquela época não chegavam como hoje, né? Que o cara tá dando tiro no outro, o outro já, calma aí, deixa ele virar um pouco mais para poder já filmar, que eu já vou botar no grupo do Zap para divulgar. Aí o pessoal tá agonizando já, morreu no hospital, não sei o quê, porque já pergunta: o que você quer que eu te leve para que hospital? Então a informação está chegando antes da coisa acontecer, não é assim? Quando não é fake, né? Ô, mistério. Ah, Jesus. Cuidado com fake news, irmãos. Em nome de... Cuidado. Tá? Tem gente que divulga tudo na... Pegou, parece até o Magic Johnson jogando. Quem é mais da antiga sabe o que eu estou falando. Quem é novinho vai no Google. Né? A bola já chegava, já passava a bola, nem via de onde veio. Já estavam fazendo ponto. Então, o que acontece? Aquelas pessoas começaram a olhar, aquelas nações começaram a olhar, falando: não é possível, a Inglaterra resistiu, nós também podemos. Nós podemos também. Mas como a gente vai fazer isso? E aí nasceu o termo dos aliados. E agora a guerra começa a ser não de Hitler contra A, não de Hitler contra B, e não de Hitler contra C. Agora a guerra mundial, a Segunda Grande Guerra, se trava do nazismo contra os aliados. Igreja, vocês precisam acordar e entender que as outras igrejas que estão à nossa volta não são nossos inimigos. Eles têm que ser os nossos aliados, para que nós possamos rumar para a eternidade ao lado do Senhor. Nós precisamos entender que os nossos irmãos não estão aqui para concorrer por almas que estão lá fora. Meu amigo, tem muita gente lá fora precisando ouvir uma palavra de vida. Então, não, mas aqui que eu vou pregar nessa rua, você prega na outra. Ei, o que é isso? Isso aqui não é facção, não. Vamos fazer evangelismo, vamos fazer evangelismo. Vamos fazer campanha, vamos jejuar, vamos jejuar. É muito interessante, eu lembro que aqui em Lagoa Santa tinha um café de pastores, né? Fazia-se uma reunião. Aquilo era muito lindo, onde vários pastores podiam estar juntos ali, chorando um com o outro, encostando a cabeça no ombro do outro, desabafando dificuldades um com o outro. Às vezes, é um missionário de uma outra igreja que está em dificuldade e as pessoas se comovem, e agora outras igrejas também estão ajudando aquele missionário. A obra de Deus está crescendo. Não é uma situação partidarista, não é bandeira pura e simplesmente, não. São pessoas entendendo que todos nós estamos lutando contra um mesmo inimigo e rumando para a mesma vitória. Amém, igreja? E agora chegamos, depois dessa história, eu termino dizendo o seguinte: mais de 4 mil navios, mais de 11 mil aviões agora estão se mobilizando contra o nazismo. Mas não como uma bandeira do país A ou B, mas sob a bandeira dos aliados. Agora a população mundial chega e fala: nós juntos somos capazes. Talvez você esteja vivendo o evangelho na tua casa. Talvez você já esteja querendo migrar para o Cristo em casa, nem querer mais vir à igreja. Talvez você esteja até pensando que não precisa de pastor. Em parte sabemos, em parte profetizamos. Mas eu quero te dizer uma coisa: em todo o exército tem capitães, tem majores, tem soldados, tem sargentos. Existe exército onde pessoas têm posições que precisam ser ocupadas para que possam se defender, se ajudar para alcançar um objetivo maior, que é a vitória.
Então, em nome de Jesus, se você está ficando cada vez mais enclausulado dentro de casa, rompe com isso em nome de Jesus. Dá ordem para esse demônio sair e comece a retomar a história e o rumo da sua vida. Rédeas da minha vida, que voltem às minhas mãos. Profetiza em nome de Jesus. Sabe? Mas aí o que a gente faz? Agora a gente tem 4 mil navios, 11 mil aviões, a gente tem um monte de soldado, a gente só vai cair em cima de Hitler, vai morrer gente demais. A coisa tem que ser coordenada. E agora o que eles fazem? Em janeiro de 1944, eles pegam recrutas e começam a treinar desembarque de lancha. Mas calma aí, a guerra está acontecendo, tem muita gente morrendo. Não adianta. Começa a treinar. A gente quer tomar, a gente quer entrar na Europa, a gente quer voltar pela França. Então vamos o quê? Vamos treinar para que isso se torne realidade. Vamos fazer a coisa de uma forma coordenada, igreja. Vocês estão entendendo isso? Não é a Bangu que a coisa acontece, a Lavonté, não. É de uma forma coordenada. E aí eles começam a treinar desembarque. Só que eles estão treinando, sabe aonde? Em praias pacatas. Lugar quente, de sol. E aí treina o dia inteiro. No final, descansa no final do dia. Estão prontos para entrar na guerra? Não. Agora eles precisam seguir o quê? Eles vão, em fevereiro, depois de um mês de treinamento, eles vão o quê? Pegar o mar agora, navegar dos continentes, dos países distantes, rumo ao quê? Rumo à Inglaterra. E agora, na navegação, eles têm tempo de descansar e de refletir. De enquanto a coisa está acontecendo, de receber informações e falar assim, eu vou ser útil nisso. Eu vou fazer diferença. Eu vou defender a minha vida, eu vou defender a vida das pessoas, mas eu quero voltar vivo para casa. Eu não quero ser ferido, eu não quero que os meus amigos sejam feridos. E agora eles estão navegando rumo à Europa, descansando e refletindo. Sabe, é interessante porque o Senhor trouxe o povo de Deus para um momento de separação antes do combate também. E o que a gente viu? O Gideão saiu de casa. E o que ele fez? Existia um tempo de espera, de preparo e de oração. Era exatamente o que esses homens estavam passando. Você vê que as histórias são muito iguais. Porque eles sabiam que só tinha uma forma de vencer aquele grande exército, aquela grande máquina bélica. Era na força do Senhor. Assim como no nazismo também. E aí agora a gente chega em março de 44, eles já estão todos prontos, os navios ancorados, os aviões prontos, as bombas colocadas, os homens com suas armas e suas munições. E o que a gente vai fazer? Vamos invadir agora? Não, ainda não. Aí você, meu Deus, como não? Tem gente morrendo, tem gente precisando. Pastor, você não está perdendo tempo, pastor. Calma, precisa haver preparação, porque senão muita gente vai morrer. E agora eles começam a treinar o desembarque, não mais lá no sol quente dos trópicos. Eles começam o quê? Numa temperatura semelhante ao que está o quê? Do outro lado do mar. Vocês estão entendendo isso? Agora, num ambiente parecido, eles estão treinando. E aí sim, em abril de 44, eles começam a fazer o quê? A treinar as equipes de apoio. Começa a treinar os grandes navios, as grandes embarcações. Qual seria o procedimento? Depois que as tropas de infantaria chegassem, depois que o tete-a-tete acontecesse, seria o semelhante na igreja ao ministério de aconselhamento, ao ministério de acolhimento. Porque você sai como evangelista, ganha a pessoa, traz ela para dentro, e agora, o que você faz? Pô, não sei não, eu sou infantaria. Meu negócio é tiro, granada, mas como é que eu faço aqui? Eu não sou enfermeiro. Está sangrando, está machucado, eu não sei. Então é necessário que haja uma equipe de apoio dentro da igreja. Não adianta a igreja ser forte no evangelismo e não ter uma grande equipe de consolidação. Não adianta ter somente uma consolidação muito boa se não há quem vá lá buscar. Vocês estão entendendo isso, igreja? Então a igreja precisa ser um organismo vivo. E você que está dentro de casa faz parte disso. Em nome de Jesus, volta e toma sua posição na trincheira. Volta para a guerra, em nome de Jesus. Chega de se acovardar e ficar preso pelo inimigo. É hora de libertação. E aí sim, em maio de 44, 5 meses depois de tudo estar preparado, treinado, ensaiado, agora sim, eles começam a fazer o quê? A bombardear diariamente as defesas do inimigo. Você está entendendo esse mistério? Deixa eu dizer um paralelo disso para você. A tua oração é literalmente um grande bombardeio nas forças satânicas.
Quando você começa a clamar, liberta aquela vida, você está bombardeando aqueles demônios que estão aprisionando. Aí você, às vezes, ora 2, 3 dias, faz uma campanha de uma semana. Ah, não adiantou nada não, pastor. Eu fui até o sangue, eu tentei tudo que eu podia. Ah, meu Deus do céu, quando falam isso perto de mim, eu fico nervoso. Você fez tudo realmente? 5 dias, é isso que vale o preço de uma vida? Então eles começaram a bombardear, para aí sim, em 6 de junho, agora o mistério ser completo. Eles chegam ao dia D. Aqueles homens já estavam totalmente adestrados, eles já sabiam o que esperavam eles. E a primeira coisa que eles fazem é um bombardeio aéreo, para causar o quê? Isolamento das tropas que estavam no litoral da França. A segunda coisa que eles fazem, eles lançam os aviões com os paraquedistas que lançam atrás das linhas inimigas. Então, traduzindo, é como se eles fizessem um grande cerco. Eles bombardearam esse pedaço para que outros exércitos não pudessem chegar. E aí, na sequência, eles lançam os paraquedistas exatamente aqui. E agora eu tinha um exército aqui voltado para lá de onde vinha o ataque, que era do mar. E agora eles estão tendo que fazer o quê? Se dividir, porque atrás deles apareceram os paraquedistas. Homens de infantaria, tropa adestrada, para o quê? Para fazer o quê? Que eles se dividissem os seus esforços de combate. Aí sim chega na terceira situação, que é o quê? Os navios começam a bombardear a costa. Os navios navegam da Inglaterra para a França e agora começa, é bomba para lá, é bomba para cá, afunda navio, destrói bateria antiaérea. Quando eles enfraqueceram, que eles minaram a resistência do inimigo, aí sim entra a quarta parte, que vocês já devem ter visto em diversos filmes na televisão. O desembarque da Normandia. Deixa eu dizer uma coisa para você, foram 6 meses de preparação para que isso acontecesse. Mas já haviam passado 2, 3 anos de pessoas morrendo sem ninguém fazer nada. Até que um dia, no meio dessa história, uma pequena nação, Gideão, um pequeno de Israel, em Lagoa Santa, a Palavra da Vida, uma pequena igreja, decidiu fazer diferença. Até que teve um dia que a Igreja Palavra da Vida falou, chega de viver o que a gente está vivendo. Chega de viver essa situação. Não, a gente precisa se envolver. Não, mas tem a Igreja X, que é muito grande, com uma grande estrutura. Tem a Igreja Y, com uma grande estrutura, que abriu filial no céu. Não importa. Nós precisamos tomar a decisão de fazer a diferença. O Senhor chama essa igreja como uma tropa de elite para salvar Lagoa Santa. Eu vou repetir, que eu acho que algumas pessoas não ouviram. O Senhor está chamando essa igreja como uma tropa de elite para transformar a história dessa cidade. E você faz parte disso. Até mesmo você que está de cá, você faz parte disso. Então está na hora da gente entender qual é a nossa posição. Se eu for enfermeiro, pega gases, pega mercúrio, porque vão chegar feridos. Se eu sou infantaria, está na hora de eu amarrar bem o meu coturno. Está na hora de eu lançar a mão do meu saco de munição, da minha ração. Seja lá, se eu sou piloto, eu preciso estar com meus olhos muito atentos, verificar como está. Eu não sei qual é a posição que o Senhor chamou para você fazer parte desse exército, mas está na hora de você acordar. Chega dessa prostração, chega, em nome de Jesus, chega. Muitas pessoas, como eu conversava com a minha filha hoje, estão contando os dias para que chegue 1º de janeiro de 2021. Sabe por quê? Porque acreditam que como um pirlim-plim-plim, isso é antigo, hein? Pirlim-plim-plim, o mundo vai mudar. Vai acabar as doenças, vão mudar. Meu amigo, não vai mudar nada. Você vai virar de 31 para 1º, vai acordar sendo a mesma pessoa, se você não tomar a decisão. Se você não tomar as rédeas da sua vida e você falar, eu quero fazer a diferença. Mas eu quero falar para você, não precisa esperar dia 21. Hoje é dia 27. Hoje é dia de transformação. Hoje é o dia de você abrir os teus olhos. Hoje é o dia de você tomar as rédeas da sua vida novamente. E eu quero convidar você a se colocar de pé.